Apareceu aí, gente? Sim. Então tá bom. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a prática de bullying e as suas consequências. Vamos lembrar aqui que a ideia dessas aulas temáticas, elas são uma forma de vocês conseguirem absorver repertório para a prova de redação do Enem. Então, a gente falando de bullying aqui, a gente vai tentar delinear quais são as causas, quais são as consequências e como a gente previne isso. Como a gente previne o bullying de acontecer ou como a gente combate o acontecimento desse fenômeno, né? E tudo isso na ideia da gente ter repertório para a gente utilizar na nossa prova, na nossa prova do Enem. Para a gente chegar lá e se a gente tiver que falar sobre bullying ou cyberbullying, a gente saber o que a gente vai falar, tá bem? Tá bem. Até por isso a gente manda o e-book para vocês, eu vou mostrar o e-book para vocês daqui a pouco. E para vocês conseguirem depois analisar, vocês pensarem, né? Para chegar lá na prova e vocês não terem que tirar o negócio assim, não ter que desesperar para fazer, porque vocês já viram, tá bem? Então, separei aqui os conteúdos, então a gente vai primeiro analisar qual é o conceito de bullying, né? Quais são os tipos de bullying e as estatísticas relacionadas ao bullying no Brasil e no mundo. Quais são as motivações desse comportamento? Quais são as consequências desse comportamento? E, por fim, como a gente faz para combater e prevenir esse comportamento, esse acontecimento na sociedade em geral, tá? Então, começando aqui sobre o que é o bullying. Quando a gente pesquisa lá o que é bullying, aparece assim: são atos de violência que ocorrem de forma intencional e repetitiva, normalmente entre pares no ambiente escolar. Vejam, eu coloquei principalmente no ambiente escolar, mas o bullying não é exclusivo do ambiente escolar. Ele pode acontecer sim em um ambiente corporativo, né? E entre pares, né? Porque normalmente tem uma pirâmide, né? Então sempre tem o alvo, tem o agressor e tem o espectador, que também faz parte desse processo, né? O bullying, ele acontece porque o outro está vendo, e aí é uma forma do agressor ter certo poder, né? Então aqui a gente tem os tipos de bullying. Então eu coloquei um dado aqui que é do Conselho Nacional de Justiça, a revista de 2010. Então eles separaram as formas de bullying entre o bullying verbal, que é zoar, colocar apelidinho, ofender, né, fazer ofensas contra uma pessoa, né? Aqui a gente está analisando o contexto escolar, tá bem, pessoal? Não é exclusivo do contexto escolar, mas nesse caso aqui eu estou analisando o contexto escolar, porque é o contexto que mais acontece, tá? Então, continuando, a gente tem o bullying, que é dividido em agressão física e material, que é bater, chutar, destruir pertences, empurrar, roubar, furtar alguma coisa da pessoa. O bullying que tem o viés psicológico e moral, que é humilhar, chantagear, difamar, criar boato. O psicológico, eu acredito que ele cai em todos, né? Porque o psicológico é fazer a pessoa se sentir mal, se sentir humilhada. E qualquer tipo de agressão faz a pessoa se sentir humilhada, né? Tem o bullying sexual, que é violentar, assediar, insinuar. E tem o bullying, que é mais recente, né? Que é o bullying virtual ou cyberbullying, né? Que são todas as violências, né? A violência verbal, física, material, psicológica, moral ou sexual, mas praticada por meios de tecnologia, né? Então é a pessoa que vai lá e cria um apelidinho na internet e chama a pessoa desse apelidinho pela internet, e aí tem toda uma plateia assistindo isso. E eu acredito que o cyberbullying tem até uma força maior, porque dá para muitas pessoas verem, né? A gente vê direto notícia de famoso que comentou algo e ficou super famoso pela coisa ruim que comentou, né? Então tem uma proporção
muito maior, uma repercussão muito maior, né? E não é por ser na internet que deixa de ser agressivo, né? E deixa de ser tão ruim quanto o que acontece na vida real. As estatísticas do bullying, eu peguei esse relatório aqui do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, de 2015. Eles fizeram uma pesquisa e entrevistaram adolescentes de 15 anos para falar sobre o bullying, né? 15 anos, normalmente o pessoal está ali no 9º ano, primeiro ano do ensino médio, né? Então, eles disseram o seguinte, no Brasil, 15,5% disseram sofrer alguma violência de bullying. 7,8% disseram ser excluídos pelos colegas. 9,3% disseram ser alvo de piadas. 4,1% disseram ser ameaçados. E 3,2% disseram ser empurrados e agredidos fisicamente. Então, a gente vê aqui que, de fato, é um problema no Brasil. O bullying é um problema, e o relatório é de 2015, né, mas não é um problema que está sendo resolvido, né? Se cair um tema desse na redação, a gente tem que pensar justamente isso. É um problema que não está sendo resolvido. E a gente tem que pensar os motivos deles não estar sendo resolvido. Certo? A gente tem que pensar por que o bullying continua acontecendo, né? O que está faltando para ele ser, para ele diminuir, né? Ou para ser efetivamente erradicado, né? E as estatísticas mostram efetivamente isso, né? Que nesses adolescentes, né? Adolescentes só de 15 anos, né? Se a gente puxasse mais a idade, né, fizesse 16, 17, 18, talvez essa porcentagem até aumentasse. Então, quais são as causas do bullying? Quais vocês acham que são as causas, gente? Porque é muito difícil a gente chegar e falar uma causa só, né? Educação, né? Falta de orientação da escola, né? Pode ser. Falta esse tipo de educação, né? Falta, né? Esse aconselhamento, né? Passar esse conhecimento para os meninos, né? Para os estudantes, no caso. Pode ser isso. Aqui eu separei, é muito difícil a gente colocar o dedo exatamente no que causa o bullying, porque o bullying é feito por seres humanos e seres humanos são muito complexos. Então é muito difícil a gente colocar o dedo certinho no que é. Mas sim, a falta de conhecimento, a falta de um aconselhamento relativo ao tema pode sim ser um dos motivos para o bullying começar estar sendo perpetuado, né? Não ter uma solução até então. Porque às vezes o adolescente acha que aquilo ali é uma brincadeira e aquilo ali é bullying, né? Então, de fato, bem, muito bom. Isso é um ótimo motivo, de fato. Uma das causas, pode ser. Uma das motivações. Eu separei aqui 3. Eu pesquisei e falei, gente, é muito difícil eu falar uma coisa só. Sim, eu ia dizer que eu chamaria de normalização. Isso, normalização. Normalização do bullying, dessa violência, né? Sim, porque normalmente como você falou, que chamou de brincadeira, né? Se a gente não bota a etiqueta de bullying, de estar agredindo os outros, então fica normalizado. Justamente. Até as autoridades, né? Então, assim, o professor vê, fala, tá só brincando, não é nada sério, e é bullying. Aí a vítima sempre está sofrendo e a vítima sofre também por não ser reconhecida como vítima, né? Ótimo, gente, ótimo. Justamente, vocês estão indo pelo caminho certo. Então, veja, a normalização pode ser uma das causas também, né? Eu coloquei aqui traumas, né? O que faz um adolescente e uma criança, um adolescente, escolher lá chatear outra pessoa. Só um instante, vai entrar mais uma pessoa. Boa tarde, Annelise. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Que ótimo. A gente está falando sobre bullying, Annelise. Certo. Nossa conversa de hoje vai ser sobre bullying. E aí eu estou conversando com os meninos,
porque a gente está tentando achar as causas do bullying, né? A gente está tentando entender por que o bullying acontece, por que uma criança, um adolescente decide lá chatear o outro colega, agredir o outro colega. Então tá bom. Então aqui eu escolhi falar sobre traumas, né? Porque os traumas podem sim ser um dos motivos para essa agressão acontecer, né? Então uma criança, um adolescente que tem relações familiares que são desestabilizadas, né, ou violentas, isso pode desencadear um sentimento de revolta, e aí eles acham que para lidar com tudo na vida eles têm que ser agressivos e violentos. Eventos traumáticos também pode acontecer, o bullying pode sim ser uma forma daquela criança extravasar aquela raiva, e de fato até o bullying, né? Então assim, a criança sofreu bullying por um tempo, e aí ela se sente revoltada com aquela situação, e aí ela começa a praticar o bullying, né? Porque o bullying também é uma forma de se sentir poderoso, né? Poderoso comparado a outra pessoa. Só que a pessoa que pratica bullying não vai praticar bullying com a pessoa que é muito forte, que pode se defender. A pessoa que vai praticar o bullying vai sempre escolher uma pessoa que é socialmente mais fraca, em teoria, né? Mas é uma pessoa que não consegue se defender daquilo. E não deixa de ser uma forma de tentar lidar com os traumas, né? O que não torna certo, né? E a gente pode entrar nessa discussão também sobre essa falta de apoio psicológico, psiquiátrico, né? A gente já fez até uma redação sobre esse assunto de saúde mental, mas esse acontecimento também, né? Pode, essa falta de apoio pode sim se arrastar e se tornar o bullying. Depois eu falei sobre a baixa autoestima, eu escolhi também a baixa autoestima, né? Então, o foco em outra pessoa, nas fragilidades de outra pessoa, para que esse agressor não tenha que lidar com os próprios sentimentos, também tem a ver com trauma, né? Se você também pode ter a ver com trauma, né? Então a pessoa tenta se sentir bem às custas de outra pessoa, né? Em todos os casos. E ser popular, eu escolhi esse também, não sei se vocês vão concordar comigo, mas o agressor, o adolescente, né, a criança, tenta conseguir popularidade entre os coleguinhas, entre os amigos, entre aquele grupo daquele ambiente, rebaixando o outro, porque isso gera popularidade. E aí diz que é isso que pode entrar, né, no que o Roberto disse. Yasmin, pede ela para fechar o microfone, por favor. E Annelise, eu vou desativar o seu som aqui, tá? Mas se você quiser falar, você pode desmutar, tá bem? Ela já mutou. Certo. Tá bom, desculpa, gente. É porque aqui tá bem baixinho o som, eu não tinha escutado, que estava atrapalhando, desculpa. Então, né? Então o pessoal pode escolher que seja por brincadeira, né? Ou pode ser por poder. Então isso entra no que o Roberto comentou, né? Sobre a normalização, né? Então talvez até mesmo as crianças acham ali que está sendo uma brincadeira e a vítima está se sentindo super humilhada com aquela situação, né? E todo mundo fica deixando para lá, é brincadeira, a criança está brincando, o adolescente está brincando, é só zoação, né? Então sim, é um problema, né? E de fato, né, a gente começa a falar sobre as consequências tanto para a criança quanto para o agressor, né? Tanto para a criança vítima quanto para a criança agressora, né? Para a vítima, a gente pode observar queda no rendimento escolar, né? A criança já não consegue se concentrar porque vai para a escola pensando, hoje vou apanhar, hoje vou me zoar na escola. E aí a criança não consegue se concentrar na aula mais, né? Isso pode acontecer de uma forma tão forte, tão constante, porque lembrem, o bullying é uma agressão constante, é todo dia a criança indo para a escola, e todo dia sendo humilhada, sendo diminuída, sendo agredida, né? E isso acontecendo de forma constante, causando essa humilhação constante, essa revolta constante, pode gerar a evasão escolar, a criança pode desistir da escola por todo, né? Isso pode causar estresse,
né? Claro, né? Porque se sentir num ambiente sem segurança, claro que a gente vai ficar sempre em alerta, né? Esperando as coisas acontecerem, né? É, na- pode causar náuseas, né? Eu não sei se vocês já viram casos, né, de criança que está sofrendo bullying em casa, né, na escola, né? E aí quando chega aquela hora de ir para a escola, ela já começa a passar mal, já começa a ficar ansiosa, já começa a já não querer ir para a escola, né? Normalmente criança talvez não só em criança, né, adolescente também, né? Mas talvez por se sentir tão humilhada pela situação, não fala com os pais. Mas aí o corpo demonstra dessa forma, começa a dar o horário de ir para a escola e ela já começa a querer não querer ir, já começa a ficar aquele corpo mole, já começa a sentir mal, já começa a sentir ansiedade. É, e isso é uma forma de defesa do próprio corpo, né? Porque ela sabe que vai chegar na escola e vai sofrer, né? Vai sofrer esse abuso, né? Então, isso também gera uma baixa autoestima, né? Principalmente essa questão do apelido, né? É, é, a pessoa ganha um apelido e carrega isso para a vida inteira, né? Então, assim, se a pessoa é chamada de feia na escola, se isso não for tratado, ela vai se achar feia durante a vida, né? Porque a ideia que fica é porque a gente é muito social, né? Então, se o outro constantemente diz que a gente é feio, que a gente não é inteligente, que a gente é isso, que a gente é aquilo, talvez com o tempo a gente comece a acreditar naquilo, né? E isso gera uma baixa autoestima. Depressão, né? Claro que vai gerar depressão, que se não for, se essa situação de injustiça não for tratada, e até a revolta. A questão da revolta é até muito triste, né? Porque e é uma situação que está ficando cada vez mais presente no Brasil, infelizmente, de crianças, adolescentes que sofrem bullying e aí por tantos anos sofrem bullying por tantos anos, sentem aquela humilhação por tantos anos e não consegue solucionar aquilo de uma forma, não consegue solucionar com a escola, não consegue solucionar com os pais e cria aquela revolta, aquele ódio das pessoas mesmo, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente está tendo casos de adolescentes que entram em escola e matam os colegas, matam os funcionários, né? E é uma coisa muito, muito horrorosa, né, gente? Assim, é muito assustador, né? Porque a escola tinha que ser um lugar de segurança. Tinha que ser um lugar que fosse um lugar de aprendizagem e de paz, né? Um lugar para a gente aprender tranquilo, né? E agora parece que estão importando isso, né? Essa é uma situação desses massacres, né? Dessa violência nas escolas. Era uma questão já há muitos anos muito presente nos Estados Unidos, por exemplo, né? E está se tornando uma questão aqui no Brasil. E de fato, o bullying é um desses motivos, né? Não só o único motivo para essas coisas acontecerem, né? Mas é um dos motivos, né? Porque a criança ou adolescente não se sente em paz na escola e aí ele vê nisso uma forma de procurar a justiça e a justiça com as próprias mãos, né? E de uma forma desproporcional, claro, né? Mas para a pessoa que faz isso provavelmente não seja desproporcional pelo sofrimento que ela sentiu durante a vida, né? É uma outra discussão também. O bullying, a gente pode entrar em várias discussões. Então, como que a gente faz a prevenção e o combate ao bullying? O Ben falou sobre o conhecimento sobre o assunto. Olha que ótimo. Justamente. Porque o bullying, se a gente pensar que o bullying acontece com criança e adolescente, como é que a gente pune criança e adolescente? Claro que existe a punição para criança e adolescente, né? Também é outro aspecto que a gente pode discutir. Mas a gente tem que pensar que a criança e o adolescente ainda está criando o caráter dele, ainda está criando os valores, né? Ainda está desenvolvendo quem ele vai ser, né? E nisso a gente tem muita influência do nosso meio, né? Grande parte do que a gente tem a ver com o nosso meio. E então, né? Uma criança que cresce achando que é natural bater no coleguinha ou achando que é natural apanhar,
ela vai disseminar esse comportamento, né? Então, de fato, o conhecimento sobre o assunto, então, o professor trazer isso para a escola, os diretores trazerem isso para a escola, o governo público trazer isso em campanhas, em passar comercial na televisão, passar não propaganda, qual é o nome? Campanha publicitária na televisão, né? Colocar, colar cartaz em outdoor, colar cartaz em ponto de ônibus. Isso são formas de trazer o conhecimento sobre o assunto, né? Porque de fato é fundamental, né, que a criança e o adolescente e também o adulto, né, saiba diferenciar o que é brincadeira e o que é bullying, né? Porque a brincadeira é quando os dois estão achando bom, né? Quando os dois estão rindo, quando os dois estão achando engraçado. Agora o bullying não. Se o outro está sendo humilhado, não é brincadeira mais, né? Também a gente pode trabalhar em interferir diretamente para quebrar a dinâmica do bullying. O que é isso? A gente vê a criança fazendo bullying com outra criança, e a gente vai lá e fala, olha aqui, não é brincadeira isso, né? Não é uma coisa natural você fazer isso, não é uma coisa que é bacana, sabe? E de fato, né, tudo isso tem a ver com conhecimento sobre o assunto, porque não precisa ser uma autoridade, né? Não precisa ser um diretor, um professor, pode ser outro coleguinha que sabe sobre o assunto chegar assim e falar, não, parou, isso aqui não é brincadeira, né? E com isso, né, por isso que é fundamental, isso eu achei fantástico que o Ben disse, porque realmente conhecimento sobre o assunto é o primeiro passo, né? Porque a partir dele a gente consegue tomar outras decisões, tomar outras posições diante dessa agressão. Promover a capacidade empática, que também faz parte, né, de quebrar a dinâmica do bullying, né? Porque se a gente vê o outro como ser humano, como a gente, que sente como a gente acaba sendo mais empático, né? E talvez na criança, no adolescente, talvez não tenha esse desenvolvimento, né? Porque a empatia, de fato, é uma coisa desenvolvida durante a vida. Então, trazer o outro como uma pessoa que tem angústias, que tem felicidades, mas também tem sofrimentos, como todo mundo, a gente consegue ter mais empatia e a gente, de fato, começa a pensar mais em como as nossas atitudes afetam o outro, né? E incentivar a comunicação e a informação dos casos. O que é isso? Então, a criança está sofrendo bullying e ela ter a segurança de falar com os pais, a segurança de falar com um professor, né? Falar com outro colega que consiga comentar isso com outra pessoa, né? Porque é diante da comunicação que esse ciclo vai ser quebrado, né? Mas, de fato, né, tem que ter o conhecimento do que é bullying, né, e do que é brincadeira. Porque, assim, a gente consegue prevenir e combater quando ele acontece, né? Porque se é uma violência sistemática, a gente pode quebrá-la, né? A gente tem que comparar ela no meio e permitir que não se torne uma coisa muito maior do que é já, né? O que vocês acham? Vocês acham que tem mais alguma coisa que dá para fazer para prevenir e combater? Vocês acham que é preciso... vocês acham que é preciso, por exemplo, punir a criança que faz bullying igual a gente pune a pessoa que rouba ou a pessoa que mata? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Alguma legislação, né? Legislação para proteção de menor, né? Alguma legislação, legislação para a escola, né? O punimento, acho que punir é mais para responsável da escola, né? Para tudo, né? Tipo, se acontecer algum caso, isso é porque falta de responsabilidade da escola, né? Então você acha que a escola que é responsável por trazer esse conhecimento e se continua acontecendo, a escola que tem que ser punida? Isso, sim. Entendi. O que você acha, Roberto? Como punição, não direta sobre o aluno, né?
eu diria que obrigar os padres a tomar cursos Ah, então, de como lidar com esses problemas que têm os seus filhos. sim. Então, essa questão então dos pais serem chamados, serem informados sobre o que o filho está fazendo, né? E os pais tomarem uma decisão sobre isso. Sim, mas não são informados, porque quando são informados, tipo, só vai a ficar, tipo, bravos, né? É. E pronto, e não vai fazer nada depois. Agora, se tipo, eles têm que fazer 25 horas, como quando você tá jogando lixo e depois é obrigado a fazer um curso de reciclagem, esse negócio, Uhum. pelo menos isso ajuda para Sim. que a gente não reincida em Sei. condutas que não são adequadas. E nesse caso aqui, como é que eles estão com a educação no lar, porque muitas vezes as pessoas que estão praticando bullying, não sempre também, né? Não sempre que as crianças estão sendo tipo batidas no lar, mas muitas vezes acontece. Sim. E mesmo se não fosse uma por conta do que eles estão vindo nas suas casas, os pais sempre são os primeiros a educar, né? Sim. Entendi. Bacana. O que vocês acham? John e Annelise, querem comentar alguma coisa? Eu acho que, pra mim, a punição, no caso que, se isso necessita para utilizar a punição, eu acho que seria a última coisa. Porque antes de resolver para resolver uma coisa, você tem que saber, então isso não é bom. Eu conheço o assunto e depois eu vou fazer uma coisa sobre esse assunto. E o terceiro passo, eu vou mudar. Mas primeiro eu tenho que saber essa coisa. Eu acho que se uma criança está assim, isso quer dizer que tem uma coisa que está errada. Então, em primeiro lugar, ele tem que saber que então eu faço essa coisa que não é boa. E o segundo passo, então, eu vou te ajudar para mudar isso. Eu acho que se eu já tenho conhecimento, eu fiz uma ação sobre a situação atual e a mudança vai chegar. E para mim a punição pode ser considerada no terceiro passo. Mas eu acho que se o primeiro e a segunda passo já estão feitos, não será necessário para fazer uma punição, porque às vezes a pessoa mesmo pode punir ele. Sempre uma pessoa que está com e vai fazer essa punição, ele mesmo pode fazer isso com ele. Se realmente os dois primeiros passos já estão, se os primeiros e a segunda passos já estão feitos, ele será qualificado para punir ele. Então, se deve ter uma punição, ele deve ser o último passo. E às vezes, se a pessoa já conhece o assunto e fez uma ação, acho que não será necessário para fazer uma punição, porque a pessoa que tem essa prática, ele já estava numa punição. Já estava numa punição e enfim, uma outra punição é piorar as coisas para ele. Sim, aí primeiro a gente traz o conhecimento, né? E aí depois, se nessa questão que o Roberto disse, né? Se for uma coisa reincidente, aí sim trazer uma punição, né? Agora eu entendi. Que interessante. O que você acha, Annelise? Acho que ela não tá aí não, né? Bom. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês, pessoal. Como que é essa questão de bullying no país de vocês? Vocês já passaram por essa situação?
no país de vocês já tá, tem também essa questão de ter mais gente querendo fazer a justiça com as próprias mãos, né? Porque aqui está tendo esse aumento gigantesco, exponencial de adolescente e até mesmo adulto, né, que carrega esse trauma de querer se vingar da escola e não se vingar exclusivamente das pessoas que fizeram mal para eles, mas ir lá e entrar na escola e se vingar da instituição escola. A gente teve o caso 2012, se eu não me engano, que foi um massacre que aconteceu em Realengo, lá no Rio de Janeiro, e teve agora em 2018, que foi em Suzano, que foi essa questão, entraram na escola e mataram adolescentes, mataram crianças, também claro que a gente nunca vai saber o motivo, porque eles não estão aqui mais para dizer os motivos, né? Mas que entraram como uma forma de vingança pelo que passaram dentro da escola e não efetivamente de querer se vingar da pessoa que fez mal para eles, mas sim se vingar da instituição da escola, porque a ideia que é a escola que permitiu que isso acontecesse, né? E como que essa questão no país de vocês isso acontece? Como que o bullying é tratado no país de vocês? Tem campanha para falar sobre isso? Como é que funciona? Nossa, deixa eu ver. Isso é muito comum, né? Isso, né? Isso é muito comum, qualquer país é muito comum. Aí eu acho que principalmente o Luiz Tassal, né? Para criar um lei, né? Legislação específico, né? Sobre, né? E o bullying é um assunto muito recente, né, Bim? Então, assim, talvez quando você falou que se formou faz 16 anos, né, na escola. Isso aí. Então, assim, era um assunto comentado, falava-se sobre a palavra bullying, como que funcionava? Existia, você via essa agressão acontecendo? Você via com essa questão da normalização? Então, essa palavra que é recente, né? Palavra, né? Só que isso já existe, né? Faz, né? Chegou um tempo, né? Já existe, sempre existe, né? Sim. Só que isso tá cada vez mais, né? Falando, né? Porque antes, né? Porque nem existe essa palavra, né? Essa palavra é de inglês, né? Nem existe essa palavra, né? Isso, né? Muita coisa que nem foi considerado como bullying, né? E é uma coisa que acontece até hoje, né? Muita coisa não é considerada como bullying, né? Por isso que é fundamental essa questão do conhecimento, né? Saber diferenciar, né? Roberto, John e Annelise, querem comentar alguma coisa? Lá tá muito normalizado. Sim, mas acredito que não tem chegado ao ponto onde alguns estudantes arremetem contra escolas e outros estudantes desse jeito, né? Tipo, com os shootings que acontecem na América, que é mais comum. Mas Soares e bater em pessoas assim, mais tudo Soares, mas porque já chegou até o ponto de ser tá normalizado, que parte até da cultura, não só da escola, mas fora da escola, adultos, no trabalho, nos clubes, tudo. E normalmente denunciá-lo não é algo que a gente faz com autoridades, porque se tu vai com o diretor da escola ou com algum professor, eles vão fazer algo assim, mas normalmente não é o que tu faz. E até por essa questão de ser normalizado, a pessoa mesmo sente que é uma coisa pouca, né? Que não é uma coisa que é relevante o suficiente para ir lá e falar com a autoridade, né? Exatamente, é isso. Entendi. Porque, de fato, se tu vai lá e faz, ele vai fazer algo, mas é algo que você não faz. Tipo, eu acho que
a resposta é que tem os que são mais tímidos, que não fazem nada, tem outros que vão tentar, tipo, replicar, né? E tem outros que vão simplesmente buscar um jeito que não seja ter que recorrer ao outro. De fato. Essa é uma outra questão, né? Essa questão, por isso que eu digo, pessoal, essa questão aqui do conhecimento da normalização, vocês podem muito usar em uma redação, tá vendo? E outra coisa, a mídia, né? A causa, né, do bullying também, né? Tipo, tô falando da mídia, né, também é importante, né? As crianças assistiam os filmes, né? De violência, né? Tipo, né? Esse tipo, né? Tô falando, então, ó, a prevenção, na parte da mídia também é importante, né? Da mídia, né? Que é orientar corretamente, né? Sim, a mídia não incentivar, né? Eu estou lembrando de uma coisa que lá a gente fala de ser os reis do bullying, mas isso é uma coisa que é compartilhada dentro da Latinoamérica, porque recentemente com os Jogos Olímpicos eu vi que um cara do Brasil, ele chegou segundo em surfing, e o primeiro que ganhou foi um japonês. E então os torcedores brasileiros ficaram bravos, né? Porque eles acreditavam que era o brasileiro que tinha que ganhar o ouro. E foram lá no Twitter e mandaram muitas mensagens para ele que tinha roubado, porque estavam celebrando os jogos lá no Japão e tal. E ele respondeu em português. E depois todo o Brasil estava xingando ele. Ah, certo. Aí, agora eu fiquei na dúvida, será que isso entra como bullying ou como difamação? Eu diria que isso daí virou tipo cyberbullying contra ele. Mas as razões foram torcedores, porque são os juízes que decidem quem é que ganhou ouro e quem ganhou prata, independentemente se você pensa que o cara do teu país foi o melhor, né? Justamente. O do nosso país sempre vai ser melhor, né? Os outros nunca vão ser. Não é como se o japonês decidiu. Você pode falar, mas os juízes também não são japoneses. São de outros países, então... Pois é. É verdade. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vamos lá, que eu tenho mais 10 minutinhos aqui. Vou só mostrar o e-book, tá bem? Vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Tá bem? Vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Professor Yasmin. Para mim até agora, graças a Deus, você não sei, mas eu não quero, até que eu estava à noite, eu nunca ouvi um assunto desse jeito. Pode ser que isso acontece num lugar que não é muito, que não, como se fala, um lugar bem ironizado, isso. Mas até agora eu não vi que as pessoas têm um comportamento assim. Pode ser também que a pessoa estava assim, que ele não conhecia assim, porque ele tá com medo de falar que estou assim. Pode ser isso, mas eu não. Eu não vi isso. Você não viu? Mas isso Você não viu o que aconteceu? Não vi que o bullying acontece. Mas ele pode existir sob uma outra forma. A pessoa passar isso numa outra forma que não pareceu o bullying. Mas para mim eu não vi isso. Entendi. Porque são casos e casos, né?
tem algumas situações que realmente são brincadeiras, né? E tem as situações que não são brincadeira, que realmente são uma agressão. E por isso que é fundamental a gente ter o conhecimento. Que bom que você nunca passou por uma situação dessa ou nunca viu acontecendo, né? Mas é bom a gente ter essa distinção pra gente saber o que é o que. Porque senão acontece o que o Roberto disse, né? A normalização. A gente acha que a agressão é natural, entende? Mas que bom que você nunca passou por isso ou que você nunca viu acontecendo, John. Isso é ótimo, né? Porque é uma prática que causa muito sofrimento, né? Então eu vou mostrar aqui o e-book para vocês, rapidinho. Isso mesmo, também que Então eu vou mostrar aqui o e-book para vocês. Pode falar. tá. Que não é uma coisa impossível, mas Pode falar. que não é possível, mas é difícil para ver. Para ver um haitiano chegar lá na escola com dar um tiro. Não é impossível, mas é difícil. Eu acho que também é por questão da religião. É por questão religiosa. Okay? Os haitianos são muito religiosos. Eles sempre acreditam que mesmo se uma pessoa te fez uma coisa mal, Deus vai tirar a vengança para você. Isso eu acho também pode ser por uma questão da religião, que ele não fez isso, porque na verdade eles são muito tão religiosos. Eita, acredita em Deus, uma coisa que parece absurdo, mas eles sempre acreditam em Deus, as coisas espirituais. Eu acho que pode ser para isso também. Entendi. Que bom, John, que não tenha acontecido isso mais, porque assim, não acontece isso, né? E também não acontece, o Roberto também disse que não acontece no país dele. Então, assim, que bom. Não acontece? Oi? Não acontece? Não. O John tá É falando possível. sobre. Ele tá falando sobre a pessoa se revoltar e fazer tiroteio, fazer massacre. Ele falou que essa Sim, questão não acontece no país dele. chegar nesse ponto não, de jeito nenhum. De fato, né? Eu até poderia dizer que de pessoas que realmente tinham sido, apesar de ser vítimas de bullying, que tenham afetado elas psicologicamente muito por isso, eu acho que também a percentual seria muito baixa. Mas é a razão da normalização. É tão normal que eu não estou dizendo com isso que seja algo bom, mas que se normalizou tanto que normalmente é algo que simplesmente acontece, né? Sim. Não é como para te deixar traumado. Já virou uma forma de experiência de vida, normalmente. E isso que é o complicado, né? Tornar uma coisa tão natural. Sim, porque depois fazer uma mudança é grande demais, né? Porque o paradigma estabelecido é que esse é o mais normal do mundo. Já virou tipo parte da nossa cultura e alguns até acreditam que é algo bom. Uma forma de criar caráter, né? Isso mesmo, essa é a expressão de criar caráter. Apanhei muito na minha vida, mas foi bom porque criei caráter, né? Aprendi a ser gente. Você tem um bom ponto aí, Roberto. Porque não faz sentido, né? Que criança vai aprender apanhando, gente. Mas, professor, é assim, Que não faz. Posso falar? Pode. E também, você pode ver isso ao lado da brincadeira, porque lá no Haiti, às vezes, as pessoas fazem muito brincadeira. Aqui, para mim, tem às vezes que é muito chato. Muito chato você sempre fez brincadeira com uma pessoa, que mesmo que ele não goste, o que se faz, mas você continua. E para mim, lá na escola, às vezes você tem que se acostumar, porque se você não acostumar com isso, você não vai viver lá na escola. Esse lado, para mim, pode parecer o bullying, porque tem às vezes eu já vi alguns amigos que não gostam do que a pessoa fala, mas o jeito que ele fez isso,
que fez que as pessoas ri sobre você, às vezes é muito chato. Mesmo que você não gosta, você você vai se acostumar a evoluir também, porque se eu não fiz isso, isso vai me chatear muito. Então, estilar para mim tá muito chato, porque eu acho que se a pessoa não gostou, tem que se falar, mesmo que é brincadeira, senão tem que continuar para fazer isso. Mas isso é um hábito, você tem que só se acostumar, porque gostam ou não, a pessoa não vai parar de fazer isso. Entendi. E isso é muito presente nas escolas públicas, realmente. As escolas públicas, se você vai lá, você tem que já saber isso, o que você vai encontrar isso muito, muito. Se você não pode, se você não pode lidar com isso, é bom que você não frequentar isso. E isso é as escolas, porque é muito presente lá. Entendi. É uma coisa que a gente pode caracterizar como bullying, né? A pessoa não tá gostando do que você tá falando e você continua falando, vira bullying, né? Deixa de ser brincadeira. Pois é, já é uma falta de respeito. E para acrescentar mais uma coisa que ele falou, que é certo, quando se normaliza a esse ponto em que quase todo mundo pratica a certos níveis, então, se você não gosta do bullying, é até pior, porque fica isolado, porque é o que todo mundo faz. Justamente, né? Se você não tá aguentando, né, a brincadeira, a zoação que dizem, né? Tipo assim, você é muito fraco mesmo, né? É essa a ideia. Justamente. Sim, tipo, e se você não quer participar disso, tudo bom, mas achar pessoas que pensem igual vai ser muito difícil, porque se normalizou que é o que todo mundo faz. E por isso que eu penso que é até pior, porque tu vai ficar isolado. Então, esse é o maior problema da normalização a nível nacional, onde para todo mundo nossa, está bem. Então, porque aí deixam de fazer o bullying verbal e vão pro bullying social, né? Que é deixar a pessoa reclusa, deixar a pessoa isolada. Não deixa de ser uma agressão, né? Eles só mudam o tipo de agressão. Quase 1 minuto, a ligação vai fechar. Não sei se você vai abrir um outro, mas quase 1 minuto já. Então eu vou mostrar pra você. Então, eu vou mostrar pra você. Eu vou mandar lá no WhatsApp. E aí vocês dão uma olhada. Mas assim, é só a questão dos filmes, música, tá bem? Passar bem rapidinho. E aí um link pra vocês saberem mais, tá bem? Então tá bom, pessoal. Até daqui 15 dias, tá? Até o Muito próximo. obrigado pela presença, viu, gente? de nada, eu te agradeço. Muito obrigado.